Olha, no nosso quadro Saúde Geral de hoje, a gente vai falar de um assunto que vem chamando cada vez mais a atenção. Cresceu no Brasil o número de pessoas com diabetes. O sedentarismo e a obesidade são alguns dos fatores que têm colaborado para esse aumento. A nossa equipe conversou com uma dona de casa que tem o diabetes. Vamos ver. Logo pela manhã, Dona Edneia não dispensa um cafezinho acompanhado de uma bela fatia de bolo. Aparentemente um hábito normal, mas não para quem sofre de diabetes. A doença é caracterizada pela falta de insulina no organismo, o que causa um aumento anormal do açúcar no sangue. Há 8 anos, a dona de casa descobriu a doença. Eu também comecei a perceber por causa que eu estava sentindo muita sede. Era uma sede bem fora do comum. Eu achava até que se fosse uma caixa d'água eu conseguia beber, porque era muita sede mesmo. E num exame de rotina, ele pediu o exame de sangue, o normal, e já deu alteração na glicose. O diabetes do tipo 1 é o grau mais grave da doença, quando a pessoa não produz mais insulina pelo organismo. Neste caso, o tratamento consiste em aplicar a substância diariamente. Como Dona Edneia tem diabetes do tipo 2, ela apenas faz o uso de medicamentos via oral e realiza o teste de glicose para acompanhar a taxa de glicemia. Ela nunca baixou, mesmo tomando a medicação, ela nunca baixou. Que eu lembro, desde que eu comecei a fazer a medição, é 200 para cima. No momento da entrevista, a taxa da Dona Edneia estava bem acima do limite. E quem vê a geladeira da Dona Edneia não imagina que ela tem diabetes. Olha só quantas guloseimas aqui. Bolo de coco, balas, sorvete e refrigerantes. Todos esses alimentos podem aumentar ainda mais a taxa de glicose dela. A vida sedentária e a falta de disciplina na alimentação deixam ela preocupada com a doença. Não faço dieta, eu tomo a medicação e eu esqueço da medicação. Eu abuso, eu como muito doce, né? Então, na realidade, eu tenho consciência de tudo que é diabetes, que o médico mesmo me falou, né? Que é uma doença silenciosa, que a gente não percebe, que daqui a uns anos é que vai vir as consequências, né? Bom, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Ivan César Corrêa de Souza, que é médico endocrinologista, que conhece muito do assunto, tem vários pacientes. Doutor, muito obrigado pela participação aqui. Um assunto tão importante como esse e que tem crescido cada vez mais, principalmente o diabetes tipo 2. Só para explicar para quem está em casa, o que é o diabetes tipo 1 e o que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é o mais comum, que vem geralmente na meia-idade, que aparece frequentemente acompanhado de ganho de peso. E ele acomete hoje em dia mais de 15 milhões de brasileiros, né? E ele não tem a característica autoimune que tem o tipo 1. Tipo 1 já é uma doença, geralmente, mais na infância, é um diabético juvenil, que tem que ser tratado sempre com insulina, enquanto o tipo 2 não. Pode ser com remédio. Na meia-idade, ele pode ser tratado inicialmente com dieta e exercício, medicações orais, e só mais adiante com insulina. Com cuidado do açúcar no sangue, ou daquilo que se ingere e que acaba se transformando em açúcar no sangue, né? Isso. O diabético tipo 2 tem a característica de ser genético, né? É herança genética, é muito comum em certas famílias, tá? O tipo 1 geralmente não tem essa característica genética, ele é mais uma eclosão única em certas famílias, difere nessa característica. Com relação à alimentação, você está falando o quê? Sim. Não, alimentação, o cuidado que se tem que ter com a alimentação, porque muitos alimentos as pessoas às vezes não sabem. Estou falando isso porque eu tenho uma filha de 13 anos que tem diabetes, ela é autoimune, então ela utiliza a insulina para controlar o nível de açúcar no sangue, e alguns alimentos que a gente nem imagina que se transformam em açúcar no sangue, não é, doutor? Verdade. Isso é assim, não é só o açúcar que é o vilão, né? Nós temos alimentos que contêm muito amido e vão se transformar em açúcar, liberar muito açúcar. Esses alimentos principalmente são a batata, as raízes, de modo geral, mandioca, o arroz branco, a farinha de trigo. Esses alimentos são ricos em carboidratos simples, vão virar açúcar, como é o leite, que tem lactose, é um carboidrato simples também, e a frutose, do suco de fruta das frutas. Inclusive, o senhor fez uma reportagem, uma série de
de informações, e deu uma série de informações a respeito do suco de fruta. Eu publiquei um artigo sobre frutose. Frutose, ele é um vilão. O que tem a frutose? Qual é o produto principal hoje que nos traz frutose? É o suco de fruta e o xarope de milho. O xarope de milho, ele compõe a maioria dos refrigerantes. Sim. Ele é um açúcar mais barato, que ele mistura açúcar com frutose, mais ou menos 50%, 50%. O que acontece? Nosso corpo lida razoavelmente com açúcar. Nós temos um metabolismo bom do açúcar, nosso fígado, e lidamos mal com a frutose em excesso. Então, frutose em pequena quantidade é bom, o das frutas. Em excesso, sofre uma forma de um desvio no seu metabolismo e isso pode causar inflamação. Não segue a mesma via metabólica do açúcar. Quando causa essa inflamação, libera substâncias inflamatórias e esse excesso de frutose, então, nessa situação, pode causar ganho de peso, hipertensão, inflamação e até diabetes. Como lidar com diabetes? Através da alimentação? Prevenção é essencial. Melhor é não ganhar peso se você tem a predisposição familiar. Ter uma alimentação... Dieta e exercício. Sempre praticar esporte, uma alimentação saudável. E se você já está ficando diabético, monitorar isso, né? Acompanhar isso direito. E tem medicações que a gente usa no início do tratamento que são ótimas para ajudar a controlar essa glicose alta e tratar o quê? O mecanismo da doença. O exercício é fundamental para quem já tem o diabetes para combater. Para prevenir e para combater. Para prevenir e para combater. Isso. Então, a vida inteira... O exercício é ótimo. Sempre indicado, né? Sempre indicado. Boa dieta e exercício. E os sintomas? Eu queria ficar falando aqui com o doutor. Aliás, muito tempo. Os sintomas de quem tem diabetes, quando está com açúcar alto, açúcar baixo, o hipo, né? Que é uma das coisas muito complicadas e também que preocupa os pais quando você tem um nível muito baixo, também é prejudicial, né? Isso acontece mais em quem usa insulina. Mas eu vou tocar nesse assunto, mas antes disso, vou falar uma coisa para vocês. Dieta e exercício aumentam a longevidade, remédio não aumenta. Remédio normaliza a glicose. Mas se você pratica esporte e tem uma dieta bem feita, você mantém o seu peso baixo, você aumenta a sua longevidade. Com relação aos sintomas de diabetes, o diabetes tipo 2 do adulto, geralmente, é mais comum se manifestar pela polidipsia, poliúria, que é comer demais, beber demais, urinar demais. Às vezes com perda de peso, quando ele se apresenta descompensado. Às vezes certas inflamações genitais aparecem tanto no homem quanto na mulher. Chamam a atenção, às vezes é o urologista ou o ginecologista que faz o diagnóstico. Outro médico costuma fazer o diagnóstico com muita frequência é o oftalmologista, porque pelo borramento de visão que o paciente pode apresentar, ele pode começar a ter dificuldade de visão pelo açúcar alto. Aí ele vai ao oftalmologista e é feito o diagnóstico. E o diagnóstico é super simples ali no início, porque você faz a picadinha e já verifica essa discrepância dos números, né? A quantidade muito alta do tipo 2, né? Você está com açúcar demais no sangue. É do tipo 1 também. É do tipo 1 também. O diagnóstico é fácil. Hoje em dia, você nas campanhas públicas, nos consultórios médicos, né? A gente já dispõe da medida de glicemia capilar que você faz na hora e você já identifica uma glicose mais alta. Quanto aos sintomas do tipo 1, eles são muito abruptos também. É muito frequente o tipo 1 ser diagnosticado na urgência, na internação hospitalar, às vezes numa UTI. Ele descompensa com um quadro mais grave chamado cetoacidose diabética e que ele pode até entrar em coma. Um quadro muito abrupto. É assim que os tipo 1 geralmente são diagnosticados. Então, exercício para prevenir e para combater e a alimentação, que é fundamental. Então, senhor Alexandre Piqui, vamos cuidar da alimentação, porque senão o diabetes já está batendo aí na sua porta, viu? Ele veio aqui, o senhor viu ele? Não? O senhor viu que ele veio aqui, está gordinho, adora comer, que é uma loucura. Doutor Ivan, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Parabéns pelo seu programa, a gente se sente honrado de estar participando disso, para a promoção da saúde. Eu que me sinto honrado em poder fazer, junto com toda a equipe, um programa que fala de saúde para uma população que está muito preocupada cada vez mais com a sua própria saúde. E quando a gente tem profissionais do gabarito do doutor Ivan, então a gente fica muito feliz. Queria continuar aqui, a gente não tem tanto tempo quanto gostaria, mas eu espero que a gente tenha trazido aqui algumas informações e ajudado as pessoas a lidar com essa questão, a questão do diabetes. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ivan. Muito obrigado. Tchau.